Opa, opa, opa! Tudo bom com você? Rinoel Marinho aqui, mais uma vez, para a gente falar sobre um tema muito interessante que eu postei no meu Instagram e o pessoal gostou bastante. Vou até ler aqui. Recomendo, para quem não me conhece, está lá no meu Instagram, eu tenho um conteúdo. Me segue lá no Instagram se você não me segue, Rinoel_Marinho, me segue lá, tá? Olha só, eu fiz um seguinte post. Eu botei assim, ó. Decida-se e vá até o fim. Não tenha um plano B. Por que eu falei não tenha um plano B? Tem um psicólogo chamado Dan Ariely. Ele é amigo de Taleb e do Daniel Kahneman. Já expliquei isso num vídeo anterior. Eu falo sobre esses três caras, inclusive, num outro vídeo. Recomendo você ver esse vídeo, que eu falo sobre como as suas crenças elas podem impactar como as tuas crenças elas podem impactar nos teus comportamentos. Se você quer melhorar seus comportamentos, quer melhorar seus hábitos, te recomendo ver esse vídeo. Eu vou colocar aqui no card, aqui em cima, não sei onde que vai ficar, mas acredito que vai ficar bem aqui. Dá uma olhada no card aí, vê esse vídeo depois de ver esse. Clica nele, bota para ver numa outra aba e depois ver o vídeo que eu acabei de te recomendar. E eu quero falar sobre uma outra parte do Dan Ariely, que é o seguinte. Ele fez um estudo, Dan Ariely, mostrando que as pessoas não suportam a ideia de perder oportunidades. Elas gostam sempre de deixar portas abertas, cara. Como foi esse estudo? Eu vou detalhar mais. Eu deixei isso lá no meu Instagram, mas eu não deixei claro como foi esse estudo. Ele basicamente fez um jogo e nesse jogo tinha porta A, porta B, porta C, por exemplo. Eu vou tentar aqui exemplificar da minha forma. Eu não vou dizer exatamente como é que ele explica, mas você vai entender o conceito. Tinha porta A, porta B, porta C. De acordo com as portas que você abria, se você abre a porta A, nela o jogador ele não sabia se na porta A ele poderia ganhar 10 centavos, 1 dólar, 3 dólares, 50 centavos, ele não sabia. Quando ele abria a porta A, ele descobria, pô, acabei de ganhar X. Aí ele abria a porta A, dentro da porta A tinha uma sala com outras portas e outras portas e outras portas. Beleza. Na porta B, ele entrava na porta B, tinha uma sala com outras portas, lá dentro ele abria outras portas, que abriu as outras portas e por aí vai. Na sala C, a mesma coisa, abria várias portas. Basicamente, nesse estudo, o que é que ele percebeu? Ele deu a oportunidade das pessoas fazerem o seguinte, ele botou porta A, porta B, porta C, quando a pessoa, ela clicava 12 vezes, por exemplo, ela clicou 12 vezes na porta A ou B, mas não clicou nenhuma vez na porta C, a porta C ela ia diminuindo a um ponto que ela sumia. Então, a pessoa só ficava ou com a A ou com a B. Se ela clicasse na A e fosse explorando as portas dentro da A, e se ela nessa porta A desse 12 cliques aqui na porta A, aí dentro da porta A tinha uma porta A.1, aí ela clicou na porta A.1, aí dentro da porta A.1 tinha a porta A.1.1, a pessoa foi clicando, explorou ali as portas que tinham dentro da primeira porta, da porta A, explorou tudo. Se ela dá 12 cliques ali, ela perde a porta C, que é aquela porta lá do início. Ou senão, se ela abre a porta A, aí clica na porta A.1, mas ela fala, acho que aqui não está muito bom o negócio não. Ela volta, aí ela clica na porta B, e lá na porta B tem a porta B.1, aí ela clica na porta B.2, aí B.2.1, ela vai clicando e vai explorando ali. Se ela dá 12 cliques ali, ela perdeu a porta C. Então tinha uma possibilidade dela não perder a porta C. Como é que era? Ela fazia o seguinte, ela abria a porta A, explorava ali algumas portas, aí tinha 9 cliques, por exemplo, tinha dado 9 cliques. Ela poderia voltar, dar um clique na porta C, pronto. Já estava de boa a porta C, já não ia fechar mais. Ela não ia diminuindo. Então, basicamente, não sei se você conseguiu compreender, mas basicamente é o seguinte, quando ele abria outras portas, umas outras iam se fechando. E aí, automaticamente, ele perdia na cabeça dele chances de ganhar dinheiro na porta C, que poderia ter algumas oportunidades lá escondidas. Então, basicamente, o que é que ele percebeu, cara, com esse estudo? Ele fez um monte de estudante fazer parte desse estudo, desse jogo ali. E ele basicamente percebeu que as pessoas, elas não gostavam da ideia de explorar a porta A, dentro da porta A ficar abrindo as portas e ficar só na porta A.
As pessoas não gostavam dessa ideia. Estudantes de Harvard, de MIT, não sei o que, não gostavam dessa ideia. O que é que eles gostavam de fazer? Abria a porta A, voltava, clicava na C, entrava por lá, voltava, clicava na B e iria explorando a B. Aí depois voltava para A para não deixar a porta A. Eles iam administrando as portas para não deixar nenhuma porta fechar. Basicamente é isso. E o que ele mostrou? Que dentro da porta A, se eles tinham construído de um jeito que na porta A ou na porta B, se o cara tivesse ficado se focado só num caminho, ele ganharia muito mais do que ele ficar abrindo vários caminhos. E aí, basicamente, o que ele mostra aqui é o seguinte: nós não gostamos quando oportunidades se fecham. Nós não gostamos de focar. Sabe quando você tá no emprego, mas você quer ter o plano B? Sabe quando você tá no emprego, mas você tá colocando o currículo ali, tá de repente colocando, não, vou ter um negocinho aqui em paralelo. Você tá no emprego, mas você tem um negócio em paralelo. Você tá no emprego, mas você tá de olho numa outra entrevista, numa outra vaga. Você tá fazendo um concurso, mas você tá fazendo outro também. Você já é concursado, mas está de olho em outras coisas. Você está empreendendo, vendendo o curso de inglês, mas você está olhando pro marketing digital. Você está fazendo marketing digital, mas está olhando para o negócio de tráfego pago. Sabe? Você está sendo esse cara que fica o tempo todo abrindo todas as portas e não se decide. Basicamente é isso. Você tem que se decidir. Basicamente, o que eu daria de conselho, que foi uma coisa que deu muito certo para mim, é o seguinte: você tem que primeiro pensar, tá, eu vou parar com esse negócio de ficar abrindo 1000 portas. É inviável. Você gasta muita energia ficar abrindo porta, energia mental. Porque uma coisa dá meio certo, outra coisa dá meio certo, e você fica nesse negócio, nesse jogo perdido o tempo todo. Então, o que você tem que pensar? Beleza. O que eu quero da minha vida, cara? Pensa. Agora pensa nas oportunidades que tem. Eu gosto da ideia de pensar numa oportunidade que vai me dar projeto para crescer. Como assim? Que eu vou começar, pode ser que eu comece de baixo, tipo, ganhando 2.000, 3.000 reais como um cargo de agente de vendas, mas que lá na frente eu vou me tornar um executivo, líder, vou ganhar muito mais e eu tenho chance de crescer mais ainda. Olha para oportunidades que te deixam crescer. Pronto. Analisa, cara. Escolhe aquela e vai até o fim. Se você é vendedor que está aí do outro lado, se você já escolheu, você vende o quê? Curso de inglês? Você vende, sei lá, roupa? Cara, te decide, vai até o fim nessa oportunidade. Vendedor, o bacana de quem trabalha em vendas, que o crescimento do vendedor depende do empenho dele como vendedor, e se ele tiver a oportunidade de liderar, depende do empenho dele como líder. Ou seja, o vendedor, isso já é natural. Você só tem que escolher o produto, decidir ir embora nesse produto. Porque depende de você. Você vende remédio, você consegue crescer. Você vende curso de inglês, você consegue crescer. O que você vende, o vendedor, basicamente depende de resultado de vendas. Mas trazendo para um campo mais geral, o que ele percebeu? Que as pessoas ficam o tempo todo perdendo, lá o Dan Ariely no livro dele, as pessoas ficam o tempo todo perdendo tempo e não se decide. E aí você fica nesse plano B eternamente. Então, basicamente, lá no meu Instagram, eu botei isso, e aí, isso serve para você que está pulando de tempo em tempo. Se você fica pulando, você tá aqui, por exemplo, eu trabalho no setor de vendas da WhatsApp, na WSP. E aí tem gente lá na WSP que fica aqui, fica lá, pé aqui, pé ali. Você se decide. O que você quer? Você tem que se decidir. Então, uma conclusão que eu até trouxe lá no Instagram foi o seguinte: isso nem deveria precisar de comprovação científica. Você não precisaria
que o Rinoel chegue e fale assim pra ti, olha, existe uma comprovação científica que é ruim você ficar pulando de galho em galho, igual macaco. Você tem que parar com isso. Você tem que simplesmente decidir uma coisa que você quer e ir até o final. Você não precisa de comprovação científica para isso, porque existem filosofias falando disso. Cara, filosofia do Nietzsche, eu até botei uma frase do Nietzsche que é o seguinte, ó. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir, cara. Olha o que acontece, olha o poder dessa frase que ele diz assim, ó. O mundo tentará te dissuadir. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso... Você quando decide uma coisa, você vai ver que vai aparecer oportunidades tentadoras no meio do caminho. Você vai estar até ganhando bem, mas você vai ver o amigo do lado ganhando 3 vezes mais que tu. E tu vai pensar, pô, cara, acho que é melhor ali a grama do vizinho tá mais verde, mais bonita. E aí tu não sabe o que ele passou. E tu também tem que perceber que esse caminho que tu tá seguindo, ele é um caminho que vai te levar a algum lugar que de repente vai fazer ganhar 10 vezes mais que seu amigo daqui a 2, 3 anos. Eu posso até usar o meu exemplo, quando eu fazia engenharia, eu tava na WSP, eu tava ganhando, sei lá, 2 mil por mês, 3 mil por mês, apareceu uma oportunidade de emprego de 8 mil reais, mais não sei o que, mais não sei o que. E aí eu falei, caraca, eu era da área de engenharia, eu falei, pô, que oportunidade bacana, mas eu tô fora. Eu posso estar ganhando menos, mas eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar ganhando muito mais que esses 8, 10 conto aí que estão me oferecendo. Então, você tem que parar de ficar querendo pular de galho em galho, que isso é ruim, já foi mostrado cientificamente. Já teve um cara que falou, decida e vá até o fim, seja resiliente, aprenda a passar pelas dificuldades do processo, porque não vai ser fácil quando você decidir. Não vai ser fácil que você vai encontrar no meio do caminho. Não vai ser fácil, cara. Você vai sentir dificuldade no meio do caminho. O caminho vai ser tortuoso. Mas você tem que acreditar e falar assim, eu escolhi essa porcaria desse caminho, agora eu vou até o fim. E aí você se torna bom. Você se torna, eu costumo falar, é melhor você ser um pires, melhor você ser um copo do que ser um pires. Você sabe o pires? Pires é aquele negócio de café, que é só... Se você pega água, joga, é até grande, pode ser até grande. Mas não é profundo. E o mundo paga, o capitalismo, a vida, a sociedade te paga pela profundidade de conhecimento que você tem. Porque quanto mais conhecimento profundo você tem, mais raro dentro do mundo você se torna. Coisas mais raras são bem mais pagas. Você já percebeu isso? Um diamante, ele é pago porque ele é raro. Ele é caro porque é raro. O Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo, seja quem for, ganham bem porque são raros. Não é o Joãozinho da esquina que consegue fazer o que esses caras conseguem fazer. Não é qualquer jogador de qualquer time ali que treina e que está disposto a brigar e lutar contra a falta de vontade, preguiça, desmotivação. Não é qualquer jogador, atleta já, que está disposto a fazer o que esses caras estão dispostos. Por isso eles ganham bem. Portanto, o que eu deixo de aprendizado aqui para você desse vídeo, que isso é uma coisa que eu precisei errar 1000 vezes até entender isso, é o seguinte: escolha uma coisa, decida e vá até o fim. Isso não precisa de comprovação científica, isso só precisa de uma filosofia. Decida e vá até o fim. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Compartilha aí com teus amigos essa mensagem, cara, que isso é uma mensagem bacana. Muita gente gostou e eu imagino que o seu amigo que tá aí, que é o teu amigo de empreendedorismo, teu amigo da área de vendas, talvez ele goste disso. Beleza? Então, ó, decida-se e vá até o fim. Valeu, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!